Hoje o programa é muito recheado e daí o que acontece? Sobra pouco tempo para a aula do professor Legene Mirham. Oi, professor Legene, você já está com a gente? Tudo bem com você? Oi, tudo bom, Thalita? Tô com saudade daquele tempo que você me dava meia hora, viu? Então, Mas eu tudo bem. tento, professor, eu tento, mas as pautas vão se estendendo e hoje teve um factual riquíssimo, positivo, e é sempre muito bom comentar essas notícias positivas que a gente não tem em abundância, né? Mas vamos lá, vamos começar falando sobre o cenário internacional. Eu nem abri minha lauda aqui, deixa eu pegar, porque a gente começa falando sobre eleição no Equador, né? E daí deixa eu trazer essa novidade, que vai ter uma recontagem de votos de pouco mais de 13% das urnas, que vai definir o candidato que enfrentará Andrés Arauz, que foi apoiado pelo presidente Rafael Correa. E daí, então, essa recontagem vai definir quem enfrenta ele no segundo turno na eleição presidencial no Equador. Estão na briga o líder indígena de esquerda, o Yacu Pérez, que tem 20%, e o conservador, o Guilherme Lasso, com 19,5%. É uma diferença de cerca de 20 mil votos, desculpa, uma diferença bem pequena, né? O que a gente pode esperar? Comenta para a gente, nos ajude a entender o que está acontecendo no Equador, professor. Tá. É muita coisa, viu? Inclusive, dá uma opinião política, porque o, o André Arauz, ele é um economista jovem, 36 anos, mas ele representa o campo mais à esquerda, progressista, apoiado pelo Partido Comunista, Partido Socialista, etc. A imprensa o coloca como correísta, né? Candidato do Rafael Correa, como foi o Haddad aqui, né? Parece que o Haddad não tinha uma personalidade própria, é o candidato do Lula, né? Então, e a imprensa faz isso para manchar, né? Para tentar desabonar a candidatura dele. Mas ele por pouco não ganha no primeiro turno, porque lá o sistema é, se você fez 40%, não precisa fazer 50%, né? Mas se você tiver 10 pontos a mais do segundo, já não precisa ter segundo turno. Ele tem 16% na frente do segundo colocado, só que ele não atingiu 40%, está com 36%, né? O problema do segundo é que se for esse Iaco Pérez, né, que é de origem indígena, né, ele se apresenta como ecossocialista. Olha, não, esse tipo de. Ele será apoiado por toda a direita equatoriana, né? E provavelmente pelos Estados Unidos, se você quer saber. Por quê? Né? É aquilo, ele se coloca como identitarista, né? Ou seja, olha, a cor da minha pele é vermelha, eu sou maioria neste país aqui, e, portanto, eu, então, quero ser o presidente. Não importa que o programa do André Arauz seja até melhor que o meu. Então, e parte da esquerda brasileira, é bem verdade que uma parte pequena, está dizendo o seguinte, que é melhor mesmo que o índio ganhe, né? E aí eu estou em completo desacordo com esse posicionamento, acho que não é correto, o melhor mesmo é esse André Arauz aí, que unificou toda a esquerda e todo o setor progressista e patriótico do Equador. Acho que nós vamos vencer. A eleição lá é muito longa, o segundo turno, só 11 de abril. Portanto, daqui a 60 dias, é muito tempo a campanha. Mas eu estou esperançoso que nós vamos ganhar e o Equador vai voltar para o campo, esse campo progressismo, né? Que nós já comentamos isso aqui desde o ano passado, né? Essa onda progressista bateu nos Estados Unidos, inclusive, em novembro, né? Bolívia, plebiscito no Chile, vitória em Montevidéu, no Uruguai, da Frente Ampla, né? E agora a vitória no Equador. Estou esperançoso, viu? Um grande exemplo para nós brasileiros. É um movimento interessantíssimo, né, aqui nas Américas e principalmente na América do Sul. Vamos então para o nosso próximo tema, que é a China. Você sempre comenta aqui com a gente sobre essas tensões no mar do sul da China e tem atualização sobre esse cenário, né, professor? Sim, a atualização da tensão é que na história da Marinha dos Estados Unidos, dois grandes porta-aviões nunca andam juntos, né? Porque cada porta-avião ele é a nau capitânia, né, de uma frota naval. E ao lado dele vão o que eles chamam de grupo de escolta, né, escort group, né,
que dão proteção ao porta-aviões. Então, pela primeira vez, não é a primeira vez, algumas vezes aconteceram nos últimos 50 anos, né? Mas é raríssimo eles se encontrarem. Então, o porta-aviões mais famoso, que foi o primeiro nuclear que os Estados Unidos fabricou, que deu nome a todos os outros, é chamada classe Nimitz. Então, em navegação, em arquitetura e engenharia naval é assim, o primeiro modelo que é construído dá o nome da classe, né? Então, todos os outros são da classe Nimitz, nucleares. Esse Nimitz, ele fica ancorado ali no Bahrein, que é uma ilha no Golfo Pérsico, um país árabe, né? É um protetorado dos Estados Unidos, que é a quinta frota naval. E tem outro, que é a sétima frota, a frota do Pacífico, que fica ali, né, no Mar do Sul da China, por onde passa um terço do comércio mundial. E é uma região riquíssima em petróleo, em águas profundas, riquíssima em pesca, né? Ali os pesqueiros da China abastecem a alimentação do povo chinês diariamente, né? Milhões de toneladas de peixe, né? Bom, os Estados Unidos mandaram o Nimitz sair do Golfo, passou no Estreito de Hormuz, caiu ali no chamado Oceano Índico, na costa do Índico, virou ali a pontinha da Índia e já está junto com este outro submarino. Significa, cada porta-aviões desses são 90 aviões supersônicos, né? 6 mil marinheiros, cada navio. Para que isso? Nós achamos que é para criar um clima de tensão contra a China neste momento de transição no comando do Império, né? O que é lamentável, né? Não sabemos se a ordem partiu direto do presidente dos Estados Unidos, mas provavelmente a ordem deve ter seguramente partido, no mínimo, do Lloyd, né, que é o secretário de Defesa, né? É um negro, e a prova de que a cor da pele não funciona, ele é um guerreiro, um belicista, já andou dando declaração a favor de tensionar, a favor da guerra e tal. Lamentável. Eu espero que não aconteça nada nesse tensionamento novo no Mar do Sul da China, né? E tem essa novidade também que chega da China em relação a equipes da OMS que foram até Wuhan para pesquisar se ali é ponto de origem do novo coronavírus. E disseram que não há evidência que prove isso, que comprove que o coronavírus surgiu ali naquele mercado de Wuhan. E vários países, principalmente os Estados Unidos com Trump e o Brasil com Bolsonaro, tentaram criminalizar a China, dizendo que a China era responsável por esse vírus ali no começo da pandemia, né? Agora a OMS diz que não é bem assim. Qual o impacto de uma informação como essa, professor? Esse que se apresenta como nosso presidente, ele já parou de falar mal da China, já não usa o termo vacina, já não usa o termo que o vírus veio da China, porque só sobrou a vacina chinesa, que a China é tão desprendida que autorizou que o Instituto Butantan fabrique a sua vacina e use o nome Vacina do Brasil. Olha só, né, um posicionamento absolutamente descontraído, né, desprendido em relação a essa questão do lucro, né, da vacina como mercadoria, né? Então, a novidade é que muita gente vai ter que ajoelhar no milho, como se diz, né? Porque andou falando mal da China sem ter razão, né? E a OMS deu um atestado para os chineses que, olha, esse vírus não surgiu aqui e não escapou de nenhum laboratório chinês. Então, eu, pessoalmente, que apoio a República Popular da China, estou muito satisfeito com esse resultado, né? Sim, porque essa hipótese de ter escapado de um laboratório era quase uma teoria da conspiração, né? Porque não havia evidência, inclusive nenhuma, de que tivesse ali vazado de um experimento. E daí agora a OMS diz que não mesmo. Professor, quer dizer mais alguma coisa sobre a China ou vamos para a Venezuela? Tem alguma coisa importante que a gente precisa saber sobre China? Não, tem uma muito importante para mostrar. A China está aberta ao diálogo. E propôs para os Estados Unidos, estendeu a mão, olha, vamos conversar, vamos dialogar. O inimigo maior da humanidade é o fascismo que está crescendo. Vamos fazer reuniões, etc.
Os Estados Unidos parece que estão abertos a isso. Só que a China levantou a seguinte questão, porque o que está em jogo é o comércio mundial, Thalita. Trilhões de dólares, não é bilhões de dólares, trilhões de dólares. E a China está ganhando o comércio no mundo inteiro. É o país que mais vende no mundo, é o motor, né, da economia mundial, é a China. Aí a China falou, tá bom, vamos conversar. Só que eu quero saber, olha só que jogada diplomática, se a conversa é para nós aplicarmos as regras que vocês, Estados Unidos e seus aliados definiram, ou é para nós discutirmos juntos regras de comum acordo. Então, colocou, como se diz no Brasil popularmente, numa sinuca de bico o Biden. Vamos ver a resposta que eles vão dar. Eu acho que essa mexida de peça no tabuleiro foi magistral dos chineses aí. Pressiona o Biden a dizer o que veio, né, em relação a essa política externa. Muito interessante. Vamos passar para a Venezuela agora? E os Estados Unidos voltaram a autorizar algumas transações comerciais por via marítima e aérea com a Venezuela. E daí eles flexibilizam algumas das sanções que foram impostas desde 2015 no governo ainda de Barack Obama. O que a gente pode tirar a partir disso? É uma flexibilização? Há sanções ainda vigorando? Olha, eu publiquei um ensaio semana passada, não estava muito longo, 8 páginas. Quer dizer o seguinte, o que o Biden fez de positivo para o país dele, para o povo dele, e é surpreendente as decisões que ele tomou para o povo estadunidense, mas ele diz assim, olha, a política externa ele não disse a que veio ainda. E listei lá 6 ou 7 pontos que ele ainda não se posicionou. A Venezuela foi o primeiro. E, surpreendentemente, a revogação desta ordem executiva, que para nós é equivalente a decretos-leis que se usava na época da ditadura, que tinha mais força que lei aprovada pelo Congresso, não precisava passar pelo Congresso. Ordem executiva 30A, que é de 2015, ainda na gestão Obama, ela impunha para a Venezuela uma série de bloqueios econômicos que praticamente amordaçava e impedia a Venezuela de comprar e vender livremente no exterior. A revogação desta ordem foi assim uma surpresa positiva, né? Ainda não sabemos a dimensão de que outras atitudes em relação à Venezuela ele vai tomar, mas a verdade é o seguinte, liberou o comércio geral por portos e aeroportos, né? por estrada terrestre não existe entre Caracas e Estados Unidos, né? Liberou. Só não liberou qual? Não liberou assim, pessoas físicas venezuelanas ou empresas, não o governo, venezuelanos, que estejam sob sanção, essas estão proibidas de continuar comercializando. Tudo o resto está liberado. Ah, mas só isso? Não. Ele manteve a proibição da Venezuela de importar insumos e peças para as suas refinarias funcionarem. Mas isso não tem problema, porque o Irã está abastecendo sobre isso, né? O Irã manda os insumos, não é? E manda as peças. Então, eu achei muito interessante. Acho que não dava para nós não registrarmos isso como um aspecto novo e positivo, né? Ótimo. Agora a gente vai para o acordo nuclear com o Irã. Daí parece haver um impasse. É isso que eu queria que você explicasse para a gente. Porque o Irã diz que não vai voltar aos compromissos do acordo nuclear até que os Estados Unidos suspendam sanções. Já Joe Biden, presidente americano, afirma ter disposição para retornar esse acordo, mas com condições. Por exemplo, que Teherã encerre violações antes. Então, assim, são os dois lados fazendo exigências para que esse acordo volte a vigorar. Explica para a gente do que se trata. O acordo nuclear também ele foi assinado no final da gestão Obama, o que foi muito positivo, o mundo inteiro aplaudiu. Não é? É um acordo assinado pelo Irã, que é uma das partes, mais a Alemanha e mais o chamado P5, são os países 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Né? Portanto, um acordo assinado entre 7 partes. Né? O Trump tomou posse em janeiro de 2017 e saiu do acordo, unilateralmente, como ele saiu também de Cuba, como ele saiu também do Tratado Transpacífico, ele rompeu com tudo. E o Biden está voltando a tudo.
né? Saiu do Acordo do Clima de Paris, o Biden já voltou, saiu da OMS, o Biden já voltou, etc. Todo mundo estava achando, né, que era, como se diz, pule de 10, é líquido e certo que os Estados Unidos voltarão ao acordo, porque foram eles que construíram, e o Biden era vice-presidente do Obama quando ele foi construído, né? Só que aí o Macron entrou na jogada, né, a serviço mesmo dos setores mais reacionários, mais à direita, que não querem, digamos assim, a paz no mundo. Ele falou assim, olha, tem que rediscutir o acordo, né? O acordo dizia que o Irã podia enriquecer a 3,96% o urânio, né? O Irã está enriquecendo a 5%. Mas não é rompimento do acordo. Aliás, o acordo está em vigor, porque ninguém saiu do acordo, só os Estados Unidos. Aí o Irã diz assim, olha, nós voltamos aos 3,96 sem nenhum problema, desde que os Estados Unidos voltem a um acordo, né? Também está colocando o Biden numa sinuca de bico. Vamos ver que solução ele vai dar. Eu espero que ele dê a solução de volta do jeito que estava, porque não mudou nada. Continua o Irã disposto a enriquecer a 3,96%. E 5% não há nenhum problema. 20% não há nenhum problema. Se você pensa que o Irã não quer fazer a bomba, é decisão do Irã. Os muçulmanos não querem ter arma de destruição em massa. Está no Corão deles, né? O Irã não quer. Mesmo se quisesse, precisa enriquecer a 90%. O Irã não tem centrífugas suficientes, tecnologia para isso. Então, não vejo nenhum problema. Isso é onda para manter o mundo num sistema muito tenso, que não interessa para o povo da humanidade, né? O professor Eugênio, você tem avaliado aqui essa política externa do governo de Joe Biden, nos ajudado a entender do que se trata, e hoje, por exemplo, o que você aponta é que tanto na decisão referente à Venezuela quanto nessa decisão referente ao Irã, são decisões positivas. Agora, em relação à China, há um pé atrás muito grande dos Estados Unidos, justamente, eu acredito, por a China ter esse protagonismo mundial, né? Então, assim, falta a gente entender realmente como vai se dar essa relação com a China especificamente. Olha, nesse ponto, os analistas internacionais, eles se dividem em duas partes. O Trump elegeu a China e já vinha do Obama conter a China, não é? Então, uma parte desses analistas dizem que ele vai distensionar com a China e vai voltar a tensionar com a Rússia. Porque a Rússia é a grande Rússia, né? Não é a Rússia da União Soviética, mas ela é a segunda potência nuclear do mundo, não é? Então, ele está no tabuleiro mundial, não tanto quanto a própria China, né? A China, o poder dela vem do comércio, não o poder nuclear nem militar, né? Então, mas tem uma outra parte, eu estou entre esses, né, que acha que não vai distensionar com a China, ele vai manter um tensionamento, não vai haver um conflito, quem está falando por aí, que pode ter guerra nuclear e tal. Eu não estou descartando, né, porque hoje se fazem artefatos nucleares de pequena poder explosivo, que é um míssil que tem uma bomba nuclear pequenininha, entre aspas, que destrói só um quarteirão, 2 de uma cidade, por exemplo, né? Ou destrói uma refinaria inteira e tal, né? Então, mas acho que nem isso, acho que hoje não tem clima no mundo para você ter qualquer conflito nuclear. Então, acho que a tensão com a China vai continuar. Eu vou ter que encerrar agora, já, 4 horas da tarde. Que pena. Mas olha, professor, eu prometo controlar melhor o tempo na próxima quarta-feira para a gente ter mais tempo para conversar, tá bom? Porque é sempre muito bom te ouvir. Tá bom, então. Um beijo grande. Até semana que vem, obrigado. professor Legênio. Beijão. Tchau. Até semana que vem. Beijo. Até mais, Thalita. Tchau.